Fala galera, sextou, hein? Bom carnaval pra quem é de carnaval e pra mim é só boa sorte aqui nesse frio e confusões no Paris Saint-Germain. Hoje a gente vai falar de muito assunto sobre a preparação do PSG que enfrenta o Lille no final de semana e sobre confusões aqui na imprensa envolvendo declaração de Mbappé, Neymar comendo fast food, jogando poker no dia de folga. Cara, se eles podem fazer confusão, eles fazem. Mas antes, se inscreva no canal, deixa o seu like. Eu sei que você não deu like, então dá agora. Vai, tô esperando. Deixa o like, comenta aqui, ative o sino, essas coisas todas, compartilha, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou começar esse vídeo fazendo uma linha do tempo bem rápida aqui. Esse ano de 2023 do Paris Saint-Germain é péssimo e os resultados em campo não ajudam no ambiente, né, no vestiário. O PSG já tem 4 derrotas nesse começo de 2023, sendo 3 derrotas consecutivas. Marselha pela Copa da França, Campeonato Francês contra o Mônaco, que foi o jogo da confusão do Neymar, Marquinhos e Luiz Campos no vestiário. Tem vídeo falando sobre isso aqui, inclusive. E depois a derrota na Champions contra o Bayern de Munique. Bom, a primeira crise depois dos resultados em campo foi essa confusão, esse bate-boca entre Neymar, Luiz Campos e Marquinhos. O L'Équipe, jornal francês que trouxe a informação, também disse que nesse bate-boca o assunto principal foi questionamento sobre o mercado do PSG. Alguns jogadores ali não entendem por que deixaram sair o Paredes, o Draxler, etc. Enfim, questionando algumas coisas do PSG e a confusão foi que foi. Beleza. E aí, logo depois dessa confusão, tem um jornalista, Santi Aouna, que trabalha no Foot Mercato, ele tem mais de 144 mil seguidores no Twitter. Ele trouxe a informação que o Paris Saint-Germain estava tentando se desfazer do Neymar. E justamente no meio de jogos aí importantes, Liga dos Campeões e tal. E aí eu trouxe para vocês também, no outro vídeo, aquela questão do Le Parisien, o Le Parisien, que é um jornal muito conceituado aqui, trouxe a informação que o Chelsea tá super interessado, o Chelsea quer o Neymar, etc, etc. E cara, foi uma avalanche de notícias, teve isso, depois teve Messi não quer renovar com o Paris Saint-Germain, que a reunião não foi boa, e em meio a tudo isso, o Paris Saint-Germain nessa crise dentro de campo. Aí, o pessoal do Qatar, né, da alta cúpula, não estaria satisfeito com o trabalho do Luiz Campos, não só os jogadores, mas o pessoal top, né, do Qatar. Além disso, o Galtier tá com, a corda no pescoço. Ele sabe que uma derrota ou uma eliminação na Champions contra o Bayern de Munique pode colocar tudo a perder. Bom, aí que aconteceu? Que esse histórico de bombas na imprensa sempre acontece às vésperas de jogos importantes, principalmente na Liga dos Campeões, tá? Eu não sei se vocês lembram, quem é novo aqui no meu canal, eu fiz um vídeo falando sobre uma possível rescisão de contrato do Mbappé com o Paris Saint-Germain. Cara, aquilo foi uma loucura, assim, bomba atrás de bomba, que o clube pagaria pra difamar os jogadores nas redes sociais. O link tá aqui. Pra quem não assistiu, assista, porque pra vocês entenderem como esse negócio já vem de tempos, etc. O título é Mbappé pode romper o seu contrato com o PSG depois de bababá. Tá, aí tivemos aquele jogo horrível da Champions, a derrota do Paris Saint-Germain pro Bayern por 1-0 no Parque dos Príncipes, jogando em casa. E depois do jogo, Mbappé, né, o queridinho francês, foi até a imprensa e disse assim, acredito na classificação do PSG contra o Bayern de Munique, mas agora todo mundo tem que comer bem, dormir bem, se cuidar, porque é importante. Tem ex-jogador aqui na imprensa questionando por que o Mbappé falaria isso para a imprensa e não fala direto no vestiário, né? Tem até aqui o Michael Madar, um antigo jogador do clube. Ele falou pro Le Parisien: cara, eu entenderia se o Mbappé tivesse falado isso,
pra um time que tem vários jovens jogadores, etc. Mas ele tá falando do Ramos, do Neymar, do Messi, Marquinhos, Hakimi, tipo, vários jogadores experientes no vestiário, que já ganharam muita coisa. Por que ele não fala isso no vestiário? Por que ele tem que externar pra imprensa? E esse jogador falou assim, cara, francamente, eles não precisam que um cara de 24 anos fique passando as lições pra eles, sendo que já ganharam tudo antes. Mesmo sendo o Mbappé, o cara fala, não entendo. Ele poderia ter passado por essa, né? Não ter feito isso. Bom, então, tem essa questão. E essa questão foi perguntada na coletiva hoje pro Gauthier, né? Já trazendo aqui algumas informações. O Hakimi tá fora desse duelo, dores musculares na coxa, e o Marquinhos não treinou hoje e ele é dúvida. Amanhã eles vão fazer alguns testes para ver se ele pode participar ou não. E aí, vamos para a polêmica do dia de folga. Ontem, quinta-feira, foi folga para os jogadores do PSG e cada um fez o que quis na folga. Só que, em especial, a folga do Neymar foi tema e muito debatido aqui entre jornalistas, torcida e etc. O que acontece? Logo depois que o Mbappé fala na imprensa, precisa comer bem, dormir bem, o pessoal ligou essa declaração com o dia de folga do Neymar, porque o Neymar foi fazer campeonato de pôquer, participar, etc, que é uma coisa que ele gosta muito, e também postou lá uma foto com os amigos comendo McDonald's. E aí, esse assunto virou, tipo, debate, assim, como assim? O Neymar tá dando uma resposta pro Mbappé, assim, querendo dizer, cara, fica quieto, deixa que cada um faz o que quer da vida. Então, assim, muitas pessoas interpretaram como se fosse uma resposta ao Mbappé, sendo que cada um faz o que quer na folga, tá? Nisso, realmente, eu tenho que concordar com uma parte da torcida e de alguns jornalistas, até o próprio Gauthier, que eu já vou trazer a resposta dele, fala, tipo assim, jogador na folga faz o que ele quer. Aí, qual que foi a questão? A pergunta foi assim na coletiva. Bom, depois do jogo do Bayern, o Mbappé quis passar aquela mensagem de comer bem, dormir bem e tal. E como que você explica que alguns dias depois o Neymar joga o pôquer e vai comer fast food? Daí o Gauthier fala o seguinte, hoje na coletiva. O que o Kylian falou é exatamente o que ele falou no vestiário. Ou seja, o Kylian externou isso pra imprensa, mas também falou no vestiário. E aí o Gauthier fala, foi um conteúdo com grande maturidade, grande determinação para que todo mundo se mobilize. E o Gauthier fala, e essas declarações, elas são bem-vindas. Mas vocês não podem, e eu não vou associar as palavras do Mbappé com a foto do Neymar comendo fast food. E aí o Gauthier explica que conversou hoje com o Neymar, falou o que ele pensava sobre, ressaltou que o Neymar é apaixonado por pôquer e que ele tem o direito, no seu dia de folga, de jogar, de fazer o que ele quer. E aí, o Gauthier termina falando assim, e depois eu também falei pra ele o que eu achava da foto que saiu, mas eu tenho a convicção que não tem nada mais que isso, não tem que ficar fazendo ligação entre declaração de Mbappé com a foto que saiu. Então, essa foi a declaração do Gauthier, que na coletiva hoje estava bem irritado, assim, nervoso, se sentindo acuado, armado, assim, sabe? Então teve essa polêmica toda. E essa narrativa aí que tá rolando anti-Neymar, tem uma parte da torcida que tá maluca, assim, falando, como assim o PSG tá pensando em se desfazer do Neymar? Algumas pessoas preferem que o Paris Saint-Germain se desfaça de jogadores mais velhos do que do Neymar. Mas existe realmente uma briga, assim, da imprensa, que é majoritariamente anti-Neymar, com uma torcida, parte da torcida defendendo ele, tá? Como eu disse pra vocês, o Gauthier está por um fio. O jogo de volta, dia 8 de março, contra o Bayern de Munique, vai ser determinante pro futuro dele no PSG. E aí, só falando das últimas coisas, bom, falei Marquinhos, Hakimi, Marquinhos dúvida, Hakimi fora contra o Lille. Ele confirmou que o Mbappé vai jogar contra o Lille no domingo.
E ele ficou bem irritado quando falou sobre o estilo de jogo do Bayern. Ele falou assim, você acha que eu queria colocar um menino que nunca tinha jogado a Champions? Assim, eu tive que fazer escolhas com o que eu tinha. Então ele ficou bem irritado. Ele falou, você acha que eu gostei do que eu vi contra o Bayern de Munique? E aí ele disse que foi até bem doido. Ele falou assim, você vai enfrentar o Lille, uma equipe que joga bem, né, com a bola, tal. Você vai tentar utilizar uma tática igual o Bayern. Daí o Gautier corta, falou assim, peraí, você tá tirando com a minha cara, né? Você acha que eu tô satisfeito do que eu vi contra o Bayern de Munique? Não, eu não estou satisfeito. Mas os meus jogadores não podem fazer nada. Tinha um plano de jogo com o meu elenco disponível. Você acha que começar jogando com o Emery num jogo tão importante, que tem menos de 17 anos, depois que ele jogou 2 jogos consecutivos, era uma coisa que eu tinha pensado? As circunstâncias fizeram que eu não tinha outros meios para tentar conter o Bayern de Munique antes de colocar o Kylian Mbappé no segundo tempo. Bom, aí ele fala que o PSG tem que jogar ofensivo, um futebol atraente, mas não precisa ser espetacular, mas eficaz para ganhar. Aí ele falou, se meus jogadores puderem fazer espetáculo também, claro que a gente não vai se privar. Mas assim, terminando aqui esse vídeo, essas são as últimas informações do Paris Saint-Germain. Então, o Gautier defendeu o Neymar desse burburinho que surgiu, desse debate aí de dia de folga. E na minha opinião, assim, o que o jogador faz no dia de folga é um dia de folga. Eu realmente não acho que foi uma resposta ao Mbappé. O Gautier já deu o lado dele, falou que já conversou com o Neymar e vamos que vamos, né? E então, assim, como eu disse, tem essa confusão no vestiário, tem uma imprensa anti-Neymar, tem uma parte da torcida defendendo, tem o Luiz Campos, diretor esportivo, que fez um trabalho ruim, bem longe do esperado. E nessa treta toda, vocês estão do lado de quem, gente? Do Luiz Campos, do Neymar? A bola é com vocês. Responde aí, hein? Beijo!